Ok, vamos fazer a nossa oração para a gente dar início. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia de aula, Paizinho, com o 5º ano A. Senhor, eu te agradeço, Paizinho, pela vida de cada um dos alunos, suas famílias, Paizinho, também a minha família, Paizinho. Peço a Ti que o Senhor venha guardar a todos nós, guarda nossos familiares, nossos amigos, Paizinho. Nos dê saúde, nos dê alegria nesse dia, durante essa semana. Abençoa, Senhor, os planos e projetos de cada um de nós. Senhor, pedimos a Ti também que o Senhor conduza a nossa aula, para que a Tua palavra penetre fundo no nosso coração, para que nós venhamos a entender um pouco mais sobre o Teu amor, a confiança que nós precisamos ter em Ti, Paizinho. No nome do Senhor Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Muito bem, vamos lá. A gente ficou de terminar a nossa forca da semana passada, né? Lembram que a gente estava falando sobre o rei Asa, né? E o rei Asa... deixa eu colocar aqui. A gente ficou de completar aqui a nossa forca. Lembrando que aqui a gente tem, na frase nós temos um erro do rei Asa, um erro que ele cometeu, né? Esse erro que ele cometeu, na verdade, foi o que acarretou todos os outros erros dele. Pode falar, Letícia. Prof, eu acho que eu não estava nessa aula. Acho que não. Verdade. Bom, mas é joguinho da forca, né? É simples, vocês só precisam completar e aí completando, aí eu falo um pouquinho mais sobre o rei Asa, tá bom? O material da aula eu salvei, mas eu não encontrei, por isso que eu não vou repetir os slides hoje, porque eu preciso encontrá-los, tá? E aí eu posso compartilhar com vocês depois. Bom, vamos lá. Letícia, já que você falou primeiro, pode falar aí pra gente uma letra dessas que não tenha nem embaixo aí na nossa frase e nem em cima. Ali a gente tem o quadro das letras que não tem, que já foram ditas embaixo. E? Uhum. Ok. Deixa eu inverter esse negócio aqui. Temos I. Tá fácil, hein, pessoal? Com esses Is aí, ficou bem fácil. Rafael. Já foi. Olha lá as letras que a gente já tem aqui na tela e as que não tem no nosso enigma. Letras que não tem em cima e aqui na frase já tem algumas letras. Olha ali as que não tem ainda, que não foram ditas, e aí você fala. V? V de vaca? Uhum. Não tem V. Não tem V. Vamos colocar aqui o cabelinho do nosso boneco. Vou colocar o cabelo marrom. Nossa, que cabelo mais bagunçado. Vamos corrigir esse cabelo aqui, né? Porque é que ele vai pra forca, né, gente? Ele não tá muito feliz. Ele não tá muito bem.
Guilherme Alves. Prof, se ele não tá feliz, por que ele tá com aquele sorriso? Aquele sorriso, ele tá na esperança de que vocês vão acertar e ele não vai ser enforcado. A letra que eu escolhi. É L. De laranja? Uhum. Temos L. Eu só sei a primeira. Bom, então calma lá. Não vai acabar. Pedro. Z. 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 Temos um Z aqui. Fez. O que o rei Asa fez? Que foi um erro. Joel. Uma letra. N. N. De navio? É. Sim, já foi, né? Olha só. Lê aí para mim a primeira linha, Joel. Opa, pode ler. Fez aliança com O. Aí pensem bem, pensem na aula da semana passada, quem estava. Guilherme Velasquez. Pode falar uma letra. Não tô te ouvindo, Gui. Não tá saindo sua voz aqui, não. Manda pra mim lá no bate-papo, se você não conseguir ativar aí. Matheus. Eu sei a frase. Sabe? Beleza? Então vai lá. Se errar, a gente põe o nariz do boneco. Vai lá. Fez aliança com o rei da Síria. Muito bem, Matheus. Isso aí. O maior erro do rei Asa. O primeiro erro dele, né? Assim, um ato que ele cometeu que foi um erro foi fazer aliança com o rei da Síria. Por que foi um erro muito grave? Porque a Síria era um povo inimigo do povo de Israel, do povo de Judá, né? Do povo de Deus. Eles sempre estavam em guerra, tá? Por território ou por crença, o que fosse. Então, quando o rei Asa ele viu uma ameaça, ele viu o rei Baasa entrar em Judá e tomar a cidade de Ramá, ao invés dele pedir orientação de Deus, ele correu para fazer aliança com o rei da Síria, sem a orientação de Deus, sem a ajuda dos profetas. Ele simplesmente foi lá e resolveu fazer aliança com o rei da Síria, um povo inimigo. Então foi um erro gravíssimo que ele cometeu, tá? Tanto é que aí depois disso ele só cometeu erros atrás de erros, né? Apesar dele ter se arrependido. Mas ele ficou doente não buscou a ajuda de Deus, ele morreu longe da confiança em Deus, né? Longe da presença de Deus, tá? Letícia, pode falar. Não queria, não. Eu esqueci de abaixar minha mão. Ah, tá. Tá bom. Bom, e é isso, pessoal. Aí, o Guilherme falou letra S aqui, letra S tinha, né? Então, é isso. Bom, e aí, continuando falando dos reis, hoje nós vamos falar de um outro rei, que foi um rei muito bom também, um rei de Judá, que foi um rei bonzinho, um rei que buscou os caminhos do Senhor, e nós vamos conhecer ele hoje, tá? Um rei que confiou no Senhor quando ele mais precisava, ele não abandonou a Deus, como fez o rei Asa, tá? Ele confiou no Senhor.
E o nosso versículo da semana, ele fala sobre confiança. Quem estiver com o caderno, copie esse versículo no caderno para vocês se lembrarem, tá bom? O nosso versículo está lá no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, que diz: Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Ok? Quando nós estamos passando por tribulação, por dificuldades, por lutas, por tristeza, por um problema muito grande, quando nós lutamos e ficamos cansados, é o Senhor quem renova nossas forças. É o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que nos dá a alegria de viver novamente. As pessoas que estão desacreditadas, mas que buscam no Senhor, elas conseguem novamente acreditar, novamente confiar que as coisas vão dar certo, tá? E às vezes nós temos esses momentos de desânimo, né? De pensar assim, poxa vida, nada dá certo na minha vida. Ou então, eu vou desistir de fazer isso porque não vou conseguir mesmo, eu já tentei demais. Só que aí lá em Isaías, Deus deixou essa mensagem para nós, né? Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Então, nós não podemos desistir, nós não podemos parar, porque nós sempre vamos receber novas forças, mesmo que nós estivermos cansados, exaustos, Deus vai nos renovar, tá bom? E o rei hoje que nós vamos conhecer é o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que sempre confiou no Senhor. Vocês podem perceber que o versículo continua aqui em cima, tá? Para vocês copiarem. O rei Ezequias, ele era filho do rei Acás. E quando o rei Acás faleceu, o rei Ezequias ele tinha 25 anos e assumiu o trono com 25 anos de idade. Vou pegar aqui para vocês. Lá no capítulo 18 de 2 Reis, diz assim: Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Então, Oséias era rei de Israel, e quando havia 3 anos que ele estava reinando, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Tá? Então, ele era filho de Acás. Acás foi um rei muito ruim. Acás, ele deixou que o povo idolatrasse outros deuses, ele trouxe idolatria, ele fechou as portas do templo do Senhor, as pessoas não tinham acesso ao templo, não entravam para adorar, para cultuar a Deus, porque ele simplesmente fechou, lacrou as portas do templo. Então, Ezequias, no primeiro ano dele de reinado, a primeira coisa que ele fez, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor, do templo. Por quê? Porque ele viu que precisava ser restabelecida a adoração e o culto ao Senhor, né? E ele era diferente do seu pai, ele não seguiu os caminhos do pai dele. Os caminhos do pai dele foram ruins, né? Acas ele escolheu o que era mal aos olhos do Senhor. E Ezequias não, Ezequias ele resolveu seguir a Deus e fazer aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E aí ele abriu as portas do templo e reparou o templo, né? Arrumou aquilo que precisava ser arrumado, mandou que limpassem, que purificassem o templo novamente. Ele chamou os sacerdotes e pediu para que eles purificassem o templo e colocou em ordem o templo e o culto ao Senhor. Ele voltou a trazer o povo, a pedir para o povo voltar à adoração, voltar a fazer os cultos ao Senhor
porque isso havia se perdido, tá? E o povo, como seguia à risca o que o rei mandava, né? Até mesmo porque havia coisas que quando você não seguia, por exemplo, se o rei mandasse você fazer alguma coisa e você não fizesse, corria o risco de até mesmo ser executado ou ser castigado, né? Então, Ezequias, ele restabeleceu o culto, né? E a ordem no templo do Senhor. Ele reconheceu e pediu perdão pelos pecados do seu pai. Pediu perdão a Deus. Ele entrou na presença do Senhor e pediu perdão a Deus pelos pecados que o pai dele cometeu. Por que Ezequias precisava fazer isso, se não foi ele que cometeu os pecados? Porque nós sabemos que tudo aquilo que os nossos pais fazem tem um reflexo sobre a nossa vida, certo? Qualquer coisa que os nossos pais fazem acabam tendo um reflexo sobre a nossa vida. E não que Ezequias achava que ele ia ser castigado por causa dos pecados do pai dele, não. Mas ele queria que aquilo fosse, de uma vez por todas, sanado, que aquilo fosse resolvido. Então, ele pediu perdão em nome do pai dele. Ele pediu perdão, falou: olha, Senhor, eu sei que o meu pai errou muito, que meu pai fez coisas que te desagradaram, mas eu quero te pedir perdão por esses pecados, porque eu quero fazer um reinado justo, um reinado que seja agradável ao Senhor. Tá? Então ele fez isso. E Deus o ouviu. Ezequias também retomou a festa da Páscoa, convocando também as tribos de Manassés, Efraim e todo o reino de Israel para a celebração. Por quê? Sempre que havia um rei mau, um rei ruim, que não governava bem, ele se esquecia da festa da Páscoa, que foi instituída, né, na saída do povo do Egito, quando eles chegaram na Terra Prometida, foi instituída a Páscoa. Só que a partir do momento que quando entrava um rei que não agradava a Deus, esse rei ele sempre se esquecia da Páscoa, que era que era a maior festa do povo de Israel, né, do povo hebreu. E Ezequias ele viu essa necessidade também de voltar a comemorar a festa da Páscoa, tá? E ele comemorou junto com o povo. Ele viu a importância também de convocar as outras tribos, perdão, gente, para comemorar a festa da Páscoa juntos, e eles comemoraram juntos. Normalmente se fazia 7 dias de festa, só que eles estavam tão alegres, tão felizes por aquele momento de comemoração, que aconteceu 14 dias de festa da Páscoa. E após os 14 dias de celebração, os povos de Judá, de Manassés, Efraim e Benjamim destruíram todos os altares idólatras e só depois eles voltaram para suas casas, porque tinham muitos altares para outros deuses que o povo tinha feito para adoração, que não eram para o rei de Israel, para o Deus de Israel, né, para o nosso Deus verdadeiro. Eles faziam culto para outros deuses nas praças, nas ruas, faziam monumentos para adoração a outros deuses, erguiam bosques, né, com muitas árvores ali, onde era lugar de culto, de sacrifício que eles faziam. Então, tudo isso foi derrubado, tudo isso foi tirado ali de Judá, tá? E só depois, então, que eles fizeram isso, é que eles voltaram para suas casas, o povo de Judá, de Manassés, Efraim e Benjamim. Depois que eles destruíram todos esses altares, eles voltaram para casa. Outra coisa também, uma vitória do rei Ezequias, né, uma vitória que ele ganhou no Senhor, é que ele orou a Deus e pediu para que ele conseguisse derrotar o rei da Assíria, tá? O povo assírio. E o Senhor mandou um anjo que exterminou 185 mil soldados assírios durante a noite. Um anjo apenas do Senhor.
exterminou 185.000 soldados assírios. E Ezequias, ele orou com convicção de que Deus o ajudaria, e confiando e com fé, e Deus então fez isso por ele, né? Ele não precisou nem ir à batalha, porque o anjo do Senhor derrotou o exército do rei da Assíria por ele, tá? Foi um grande feito. Depois de um tempo, o rei Ezequias, ele adoeceu, e o profeta Isaías foi mandado para falar com ele. Deus pediu para Isaías ir falar com ele, dizer que ele estava doente e que ele iria morrer daquela doença. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Vou ler aqui o trechinho onde Isaías fala com ele. Ó. Peraí, tá lá em 2 Reis, que é onde explica certinho. Tanto no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 18 até o capítulo 20. Do 18 ao 20, fala sobre o reinado de Ezequias. E também em 2 Crônicas, tá? Em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29 até o capítulo 32, que fala sobre o reinado de Ezequias, nesses 2 livros. Porque o livro de Reis traz uma perspectiva sobre os reis, e o livro de Crônicas traz outra perspectiva, outra forma de contar a história, tá bom? Mas é exatamente a mesma coisa, só que contado de forma diferente e dando ênfase para coisas diferentes também, tá bom? Lá no capítulo 20 diz assim, ó, que Ezequias adoeceu de morte. O profeta Isaías veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele chorou bastante, né? Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias que assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao 3º dia subirá à casa do Senhor. Ele não podia subir porque ele estava com uma doença na pele, se eu não me engano. E aí as pessoas não podiam adentrar o templo, não podiam... Dependendo da doença, as pessoas não podiam sair nem de dentro de casa, tá? E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha só, para quem já ia morrer, né? Deus acrescentou para ele 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, para que tomasse uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou na mesma hora. Ah, ele estava com uma chaga, então. Ezequias, ele pediu ao Senhor, o Senhor deu uma escolha para ele. Pediu que ele fizesse uma escolha. Entre o sol retroceder 10 graus ou avançar 10 graus. O sol, imagina, quem pode fazer com que o sol avance um pouquinho ou retroceda um pouquinho, né? Ninguém, só Deus. E Ezequias escolheu que o sol retrocedesse 10 graus, tá? Eu não sei bem o tempo que isso representa, mas assim, Deus pediu que ele escolhesse por esse sinal para que ele tivesse certeza de que o milagre tinha acontecido mesmo, que foi Deus que fez, tá? E assim aconteceu.
O Sol retrocedeu 10 graus. Só que depois disso, depois que Ezequias foi curado, né? O rei da Babilônia mandou alguns espias para ver como o rei estava, né? Porque tinha ficado sabendo da doença do rei e ficou sabendo que ele poderia ter sido curado e mandou uns espias para saber mesmo se ele estava bem. Por quê? Porque a Babilônia estava fazendo o povo de escravo, estava fazendo muitos povos de escravos. E eles estavam querendo saber como que o rei estava, provavelmente para tomar o povo como escravo também. Só que o rei Ezequias, ele não reconheceu que aqueles homens eram espias da Babilônia. E ele caiu em seu orgulho. Como que o rei Ezequias caiu em seu orgulho? Ele foi mostrar os tesouros que ele tinha para aqueles homens, foi mostrar os tesouros do reino. Ou seja, ele foi se aparecer para aqueles homens, né? Mostrar, olha como eu sou rico, olha como eu tenho coisas e tal. E ele mostrou tudo, mostrou o tesouro dele, mostrou o tesouro do reino, mostrou todas as instalações do palácio, tudo, mostrou tudo. E isso fez com que viesse a profecia do cativeiro de Jerusalém, por causa do orgulho de Ezequias, tá? Deixa eu só... Aqui, ó. Ó, o profeta Isaías perguntou: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito longe que vieram, da Babilônia. E disse ele: que vieram fazer na tua casa? E Ezequias disse: o que viram na tua casa? Ele disse: tudo quanto há em minha casa, eles viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não tenha mostrado a eles. Então Isaías disse: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos, ou seja, escravos, do paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ele quis dizer: poxa, e eu não fiz coisas boas também no meu reinado? Só que opa, deixa eu colocar aqui de novo. Ele quis dizer assim: poxa, eu fiz coisas boas também. Eu não fiz só, eu não errei somente, né? Só que aí Deus mostrou para ele que por causa daquele erro dele, por orgulho, o povo seria levado para o cativeiro, tá? E também todas as riquezas seriam levadas para a Babilônia. Bom, e aí, como já disse, né, o rei Ezequias, ele reinou por 29 anos em Judá e foi sucedido por Manassés, seu filho. Lembra que a gente falou sobre Manassés, que Manassés foi um dos piores reis que existiram ali em Judá? Fez até sacrifício humano? Pois é. Então a gente teve ali Acás, que foi um rei muito mau, né? Ezequias, que foi um rei muito bom, e Manassés, que foi neto de Acás, que seguiu os passos do avô e não do pai, né? Sendo ruim e não bom. Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Não? Deixa eu pegar aqui. Para hoje, eu trouxe uma atividade também de forca. Vou ver se eu mudo a atividade só para semana que vem. A gente vai fazer outra coisa, provavelmente. Mas para hoje, o que temos é a forca, de novo.
Deixa eu só arrumar ela aqui. Bom, pode falar. Ai, quem que é? Prof, se para desenhar o bonequinho, eu tenho um Ah, jeito bem rapidão, você vai lá e desenha ele. É só desenhar esse aqui. Rapidão. 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 Não, sério, eu terminei esse aqui em 10 minutos. Entendi. Mas eu prefiro fazer o meu bonequinho, é mais simples de fazer. Isso aí é muito elaborado para minha mente criativa, pouco criativo, tá? Pessoal, olha só, da mesma forma, tá? Aqui não tem mistério. Como que a gente vai fazer essa forca? Aqui está um grande feito do rei Ezequias. Provavelmente nós não vamos terminar hoje de novo, né? Porque a gente está com 6 minutos aí de tempo. Mas, assim, tá fresquinho, então vamos tentar o máximo que conseguir para a gente conseguir completar a maior parte do enigma, tá? Letícia, pode começar falando uma letra. Ah, sempre tem A. Sempre tem A, né? Rafael. Não, deixa eu pegar aqui. Pedro, pode falar uma letra. Eu vou escolher F. F. Um F. Hoje tá fácil, porque tem muita letra, né? Aliás, o enigma é bem grande. Joel. E. E. Matheus. Pode falar uma letra. Letra B. B. Ok. Maria Eduarda. Ah, tá. Oh, meu Deus. Espera só um pouquinho, gente. I. Ok. Guilherme Velasquez. Guilherme Velasquez, não tô vendo ele ali. Rafael, pode falar uma letra. P. P de tatu? P de pato. P de pato. Guilherme Alves.
Pode falar. Fran. A letra vai ser C. 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 Guilherme Velasquez. Pode falar uma letra? Guilherme Velasquez. Pode falar uma letra? Eu não consigo te ouvir. Manda um bate-papo aqui. Você e a Maria Eduarda podem mandar mais uma letra. Se acontecer de alguém falar a letra de vocês, aí vocês falam outra. D. Guilherme Velasquez falou D. Temos um D. Ok. Lê, pode falar mais uma letra, Letícia? Deixa eu pensar. Tá acabando o nosso tempo, tá? Se cair, C, a gente termina. O, Ó, de ovo. tá. Pronto. Pessoal, semana que vem a gente termina, tá? Não vai dar tempo de mais ninguém falar. Aí a gente termina, eu dou uma retomada aqui